Bem-vindos ao Grupo Familiar. É com grande alegria que nós estamos aqui porque nós sabemos que algo de bom vai acontecer nesta semana porque nós andamos com Deus e quando nós andamos com Deus, construímos a nossa vida na rocha, na palavra de Deus. E vou passar aqui a palavra para os meus amigos que estão comigo aqui no estúdio, começando na minha direita, Eduardo. Oi, Estela, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Nós vamos estar aqui para nós ouvirmos a palavra de Deus e vai ser muito bom. Olá para você que está aí de casa. Legal. Felipe? Então, um grande abraço a todos, especialmente um abraço lá para a galera de Pontal. Sejam bem-vindos a mais um Grupo Familiar e vamos estar aqui Pontal até o final. Pontal é onde, hein? Pontal interior de São Paulo. Muito bem. Olá a todos, mais uma vez. Obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo no Grupo Familiar. E também quero mandar um beijinho pro pessoal de Pinda, já agora, não é? Então, um beijinho para vocês. Sei que tem participado bastante pessoas de Pinda e continuem. Pessoal do Vale do Paraíba tem participado em peso. Um grande abraço para vocês. Inclusive, eu estou devendo aqui um abraço para a galera da Bahia, que entrou em contato com a gente. Nós estamos recebendo todos os ois, todos, tô ligado, hashtag tô ligado. A gente recebe tudo isso. E eu quero mandar aqui um abraço especial para todos vocês do Nordeste, norte a sul do país. Aquele abraço. E sempre é bom nós estarmos juntos aqui no Grupo Familiar, porque nós estamos aqui em família. Ao longo do programa, vão estar sendo exibidos esses números que estão passando aqui embaixo, do WhatsApp, para você aí em casa fazer o seu pedido de oração, enviar as suas dúvidas, nem que seja para dar um oi. Nós queremos te conhecer, você que está aí desse lado. Então, participe conosco durante o Grupo Familiar. E nós vamos começar louvando a Deus com muita alegria. A Bíblia fala assim, que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E nós fazemos isso também no Grupo Familiar. Vamos todos ficar de pé, vocês aqui no estúdio. E o que nós vamos cantar, Eduardo? Um sacrifício de louvor. Um sacrifício de louvor trazemos à casa do Senhor. Um sacrifício de louvor trazemos à casa do Senhor. Te oferecemos com amor. Te oferecemos com amor um coração agradecido. Te oferecemos com amor um coração arrependido. Mais uma vez, um sacrifício de louvor. Um sacrifício de louvor trazemos à casa do Senhor. Um sacrifício de louvor trazemos à casa do Senhor. Te oferecemos com amor um coração agradecido. Te oferecemos com amor um coração arrependido. Senhor Deus, Senhor Deus, os céus fizestes e a terra com teu grande poder. Senhor Deus, os céus fizestes e a terra com as suas mãos. Porque nada é impossível. Nada é impossível pra ti. Nada é impossível pra ti. Grande Deus forte é o nosso Deus. Grande Deus forte em obras e conselho. Nada mesmo, nada. Nada, nada, nada mesmo, nada. Nada é impossível pra ti. Pra ti. Nada, nada, nada mesmo, nada. Nada é impossível pra ti. Nada é impossível para o nosso Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Nós temos um Deus que abre o mar vermelho das nossas vidas. É o Deus que faz o impossível. Por isso nós louvamos, agradecemos, porque Ele é bom e as Suas misericórdias duram para todo sempre. Amém e amém. Ó, vinde e adoremos. Ó, vinde e adoremos. Ó, vinde e adoremos a Cristo Senhor. Pois só Jesus é digno. Pois só Jesus é digno. Pois só Jesus é digno do nosso louvor. Aleluia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Obrigado a Deus pela Tua bênção, pela Tua proteção que está sobre as nossas vidas, sobre a nossa semana. Em nome de Jesus. Amém
e amém. Amém, pessoal? Amém. Podemos Amém. todos nos assentar. Como é bom nós estarmos num grupo familiar. Na semana passada, aliás, numas semanas atrás, até o Eduardo esteve aqui com as irmãs, não foi? Sim, Nós foi. conhecemos as irmãs do Eduardo e falamos da importância do grupo familiar, né, Sim, Eduardo? sim, Qual a falamos da importância importância que do- você vê assim hoje? Você tem a tua família de carne também, né? Sim, de carne também. Mas hoje Deus também te deu uma nova família, né? Deu uma família muito grande, bem grande. Nós estamos. E a importância do grupo familiar que nós falamos foi que o quê? Nós ficamos firmes na igreja, ficamos firmes na palavra de Deus, firmes em Jesus, e tudo isso por causa do grupo familiar. Todas as pessoas, quando entregam a vida para Jesus, necessitam de ser acompanhada. É que nem um bebê, né? A gente, como falha, assemelha uma pessoa que entrega a vida para Jesus como um bebê que precisa ser acompanhado. O bebê ele não pode viver sozinho. Não é só dar um dinheiro ali, ó, vai ali, compra. Não, o bebê tem que ser acompanhado. E aí que entra o grupo familiar, que vai ajudar essa pessoa a ficar firme em Jesus, na palavra da igreja. Depois que nós vamos crescendo, vamos aprendendo a palavra de Deus, vamos ficando firme, nós ajudamos as outras pessoas também a ficar firme em Jesus. E por isso e é isso que nós fazemos no grupo familiar. É igual irmão mais velho, né? É. Felipe aqui é irmão mais velho. Você ajudou a cuidar do irmão mais novo? Ajudei. Tive que ajudar. É? Sim, ainda Ajudou? mais Não que era- senti firmeza, não. Não, ajudei fazendo ali a minha parte, no que era possível. É? E ele tá vivo. Ainda tá vivo. Ainda tá vivo. Ainda. É isso aí. Que bom. Mas você acompanha os novos convertidos também, né, Acompanha, ô, tem- Felipe? Sim, Estão sim, vivos. Sim, claro. Muito bem vivos. Ô, Larissa, no grupo familiar a gente também aprende sobre relacionamentos, né? E a Bíblia fala lá em Efésios 6:12 que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E hoje no grupo familiar nós vamos falar que o inimigo, o nosso verdadeiro inimigo não são as pessoas, né? E o que você pode acrescentar e a lição que a gente também tira desse versículo? Então, aqui a Bíblia, como a Estela disse, fala que nós não devemos lutar contra carne e sangue. Eu tive aqui na semana que a Estela também falou um pouquinho sobre o homem, que o homem é corpo, alma e espírito. Essa aula é muito boa, né? Exato. E nós somos corpo, carne e osso. Ou seja, se a Bíblia fala que nós não devemos lutar contra a carne, significa que nós não devemos lutar contra o homem. Um homem não deve lutar contra o homem, nós devemos lutar contra o nosso verdadeiro inimigo. E que ele sim se usa das pessoas para mascarar a situação, seja uma mágoa, seja uma briga, ou alguma coisa que aconteceu que vai nos afetar, para fazer com que nós fiquemos ali amarrados naquela circunstância. Mas nós não podemos lutar contra a pessoa em si. Devemos lutar contra o nosso verdadeiro inimigo, que é o diabo. O nosso próprio coração, a nossa própria mente, né, Larissa, é enganosa. Porque às vezes a gente compra brigas desnecessárias. A gente facilmente compra olhares tortos. E facilmente nós temos pés que correm para o mal. Não é verdade? Então, é muito fácil a gente alimentar a ira. Mas a Bíblia diz também que a ira do homem não opera a justiça de Deus. E nós muitas vezes queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, justiça com as nossas próprias palavras, né? Eu preciso me impor, eu preciso colocar o fulano ou a fulana no lugar dela. Porque assim ela vai ver o território que eu demarco. Mas, na verdade, a nossa ira nunca vai operar a justiça de Deus. Hoje, amanhã e durante a semana. E essa é uma lição que nós temos que aplicar, né, Larissa? Exato, temos sim, porque depois a gente acaba por ficar ali um clima tenso, como se diz, até se corta com a faca, não é? E com aquela pessoa que, às vezes, até é uma pessoa que a gente gosta, que a gente convive com ela, mas o certo é que nós não devemos lutar contra a carne e o sangue, ou seja, contra as pessoas, mas sim contra o nosso verdadeiro inimigo. Ou seja, eu não tenho que estar aqui retaliando com o Felipe, nem com o Eduardo, nem com a Estela, mas sim contra o meu verdadeiro inimigo. Não significa que eu não vou sentir, porque vou sentir, vou ficar chateada, vou ficar com raiva na hora, mas não devo andar por aquele sentimento. E me faz lembrar até a decisão que eu tomei lá atrás com o Eduardo. Por quê? O fato dele torcer para um time diferente do meu, não, Edu? Não significa que eu não tenha que separar os assuntos. A decisão que ele fez
é errada. Agora, eu gosto de você, Eduardo. Eu sei separar isso. A atitude, às vezes, da pessoa, a atitude foi errada. Mas eu amo a pessoa. A pessoa é gente boa. Tô errado ou tô certo? Quer acrescentar alguma coisa? Não, tá certo. É isso mesmo, Stella. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Foi uma atitude que eu tomei lá atrás, mas pronto, eu te amo com o amor do Senhor, tá bom? Toca aqui, só pra... Tá tudo certo. Eu entendi a lição, Larissa? Entendeu. Então, por favor, faça uma oração conosco, porque nessa semana nós vamos conseguir vencer o inimigo certo. Vamos. Então, vamos todos fechar os olhos, eu vou orar. Senhor Deus e Pai, neste dia nós decidimos andar de acordo com a Tua palavra. Decidimos, Senhor, andar em amor, não retaliar o mal com o mal, mas decidimos andar no Teu amor, no nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. No grupo familiar, nós também falamos da área financeira para nós vencermos nesta área. Todos nós queremos vencer. Nós queremos ter sucesso. Ninguém lê um livro para ficar pior. Ninguém começa a fazer exercício físico para ficar pior, para ficar mais fraco, para ficar mais desanimado. Não. Todo mundo quer ficar mais animado. Todo mundo quer ficar melhor. Todo mundo quer ficar mais saudável. E assim também é na nossa vida financeira. E nós temos que reprogramar a nossa cabeça, a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração, as nossas atitudes, os nossos hábitos. Ou seja, tudo aquilo que está no nosso dia, nós temos que reprogramar tudo isso para nós vencermos. É igual um despertador, né? Hoje em dia ninguém usa despertador, mais aquele que tem cucu, ninguém usa. Todo mundo tem um celular hoje. E todo santo dia a gente coloca o despertador na noite antes, né? O horário que a gente tem que acordar no dia seguinte. Quem aqui faz isso? Levanta a mão. Antes do programa estava aqui uma discussão. Ai, eu dormi tarde. Ai, não consegui acordar cedo. Eu dormi mais tarde que você. Aí a outra disse, não, eu que dormi mais tarde que você. Aí foi a outra, que não foi, Larissa? Sim. Não quero apontar dedo. Hoje não foi a lição do apontar dedo. Não. Mas foi assim, antes, eu não quero apontar dedo. E eu dormi tarde, mas eu pus despertador, acordei. Porque nós precisamos reprogramar todos os dias o nosso despertador para acordar às 5:30 da manhã, para buscar Deus em cima do monte, amém? Então, nós também temos que reprogramar o nosso tico, o nosso terco para vencer toda semana. Nós temos que renovar a mente, renovar os pensamentos, renovar tudo aqui no nosso interior para nós vencermos. Por isso que Deus um dia chamou o Josué. O Josué. Quem aqui é casado com o Josué? Eu. Não é o Josué, teu marido. Não. Um dia Deus foi tomar um cafezinho com o Josué, não o teu marido, é o Josué da Bíblia, Sim. do 1:8. Sim. Aí falou assim, ô Josué, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, mas medita nessa palavra de dia, de noite, de dia, de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo aquilo que está escrito, porque assim você será bem-sucedido, né? Você vai ter vitória. E Josué seguiu a risca. Para quê? Para ter mudança de pensamento, mudança de sentimento. Então, nós temos que mudar os nossos hábitos no nosso dia a dia. E hoje, na área financeira, nós vamos falar um pouco das leis de Deus. E todas as semanas nós falamos desses princípios de Deus. Porque se nós aplicamos esses princípios, não só no dia 1 do mês, não só no dia 15 do mês, mas quando nós aplicamos os princípios de Deus todos os dias, todas as semanas, nós temos vitórias constantes. E hoje nós vamos falar de um sobrenatural financeiro que uma mulher alcançou. Porque no dia a dia dela, ela fazia pequenas coisas que davam grandes resultados. E o que foi que essa viúva fez? Que aos olhos dela até poderia ser pequeno, poderia ser pouco, mas que deu grandes resultados. Eu vou pedir aqui para a Larissa ler, a esposa do Josué ler, 2 Reis 4, do versículo 1 ao 7. Ok. Então diz assim no versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. E ela disse, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse, vai, pede
emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela os enchia. Um segundo. E sucedeu que cheias foram as vasilhas, disse a seu filho, traz-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e o teu filho vivei do resto. Aqui nós podemos ter uma lição incrível do sobrenatural financeiro. Felipe, o que a gente pode aprender com essa história do azeite da viúva? Aqui nós podemos aprender que essa viúva, ela não podia depender do processo natural das coisas. Por quê? O que a palavra sobrenatural significa? Sobrenatural significa algo fora do normal. Então, aos olhos humanos, essa lógica a viúva poderia ter pensado como muitas pessoas pensam. Mas como que uma pequena quantidade de azeite vai encher várias vasilhas? E ela podia ter pensado isso. Mas como ela não tinha nenhuma solução, ela não tinha outro caminho. E ela fez o que nós temos que fazer hoje, que é obedecer a palavra de Deus. Não procurar entender, não procurar... mas como é que funcionam as coisas? Deus manda nós semear, mas o que vai acontecer para que eu possa colher? E foi isso que ela fez. Ela obedeceu. E o que parecia fora da lógica humana, ela não olhou para isso. Ela confiou na palavra de Deus. Ela dependeu dos métodos de Deus. É isso que nós temos que fazer. E ela fez isso, e depois o que aconteceu? Ela vendeu todo aquele azeite, pagou a sua dívida, e ainda por cima ela conseguiu viver do resto. Então, é apenas isso, nós dependermos do método de Deus e não dos métodos do mundo. É isso aí, Felipe. Milagre não se explica, né? Então, nessa semana e na tua vida, hoje você pode estar passando por certos períodos em que você precisa de um milagre, de uma intervenção de Deus na sua vida. Então, essa é uma lição e um exemplo de fé, de confiança em Deus. Olha para Jesus, tira os olhos de todo tipo de ameaça, todo tipo de problema que te aflige. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É esse Deus que multiplica a farinha, é esse Deus que não deixa o nosso azeite faltar, porque Ele é que supre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Nós vamos cantar aqui uma canção. Enquanto nós cantarmos essa canção, vão estar passando aqui vários contatos para você fazer o seu pedido de oração, para você também ser um abençoador na obra de Deus, para você ter muitas informações de endereços de igrejas, enfim. Muitos contatos vão estar passando enquanto nós cantamos essa canção. Vamos lá? O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para eu vencer. Isso aí! Nós, no Grupo Familiar, também temos o nosso estudo bíblico. Todas as semanas, nós nos baseamos nesse manual de grupos familiares. O meu manual é de líderes. E eles têm aqui o manual de lições de grupo. Mostra assim, só para eles verem. Lições de grupo familiar, que é diferente. Tem as lições lá naquele manual. Por isso que eles não estão escrevendo. Porque já tem tudo aí, né? Espertinho. Tem tudo mastigadinho já. Tudo mastigadinho, os versículos estão todos aí. Ninguém escreve mais nada hoje em dia. No meu tempo não era assim. Pô, tá preguiçoso. Tá preguiçoso? Não é isso. Porque eles têm um manual de lições. Espertos. Então, nós seguimos esse manual. São 52 lições, uma para cada semana do ano. E hoje nós vamos falar sobre a segunda vinda de Jesus. Assim como Jesus veio fisicamente a esta terra, nós temos a promessa que Jesus vai voltar de forma física e literal. E esta é a aula de hoje, a segunda vinda de Jesus. E na semana que vem, nós vamos continuar falando
da segunda vinda de Jesus. Eu quero pedir aqui para a Larissa ler Atos 1:4, até o versículo 11. Pode ser, Larissa? Sim, eu vou ler. Se você tiver a sua Bíblia, também pode acompanhar com a gente. E diz assim no versículo 4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E no 6 diz, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhes, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Esses 2 varões vestidos de branco são 2 anjos, né? Que avisaram, aqui no versículo 11, como você leu, Larissa, e esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir, né? Então, esse trecho trata-se do quê? Essa passagem trata-se dos momentos após, ou seja, depois da ressurreição e antes da ascensão de Jesus Cristo. Quando nós falamos sempre de Apocalipse, quando nós falamos de segunda vinda de Jesus, quando falamos do fim dos tempos, são assuntos que geram dúvidas, são assuntos que geram, às vezes, algumas discussões, porque não são assuntos fáceis. O livro de Apocalipse, né, não é um livro tão fácil assim, como o livro de João, por exemplo, dos evangelhos, né? Apocalipse significa o livro das revelações, mas esses assuntos são muito importantes. E quando nós falamos desses assuntos, temos que considerar o seguinte, nas coisas essenciais, nós temos que ter unidade. E nas coisas não essenciais, nós temos que ter tolerância. E por que eu digo isso? Porque nós não podemos negociar verdades que são fundamentais, doutrinas, certo? A segunda vinda de Jesus, para além de ser um fundamento da nossa doutrina, é também uma promessa. Então, nas coisas essenciais, nós temos essa unidade. Nas não essenciais, nós não podemos ensinar como doutrina aquilo que não está claro na Bíblia. E existem muitas pontas aqui quando nós falamos de segunda vinda de Jesus, o fim do mundo, né? O Apocalipse, porque muitas igrejas têm pensamentos diferentes, muitos crentes têm pensamentos diferentes quando se diz respeito a certos pontos que não estão tão claros assim na Bíblia, ou pelo menos não estão tão claros para todos, porque nem todos têm a mesma revelação, ou a revelação ainda nem foi dada. Como a própria Bíblia diz, é um mistério, porque ainda não foi revelado. Então, dentro da escatologia, existem pontos que nem gostamos de entrar, porque vai dar discussão. O que é escatologia? Escatos, último. Logia, estudo. Escatologia, estudo das últimas coisas. E quando é claro que as igrejas, os cristãos, têm para si a cronologia dos eventos escatológicos, certo? Agora, isso não é o mais importante. E a aula de hoje, a aula da semana que vem, não vai ser focado nisso. Porque, senão vamos entrar aqui numa discussão, as 52 aulas do ano não vão ser suficientes para nós falarmos. Porque entramos numa discussão, né? Se a segunda vinda de Jesus
é antes da tribulação, é durante a tribulação, é depois da tribulação, e se a tribulação é pré-milênio, pós-milênio, e aí a discussão não para. Então, o nosso papel aqui nessa lição não vai ser detalhar os eventos, não vai ser discutir o cronograma da sequência dos eventos, e olha que eu gosto de cronograma, hein? Não vai ser falar de cronograma, não vai ser falar da timeline, não. Aqui o nosso ponto principal, o nosso foco vai ser falar da preparação. Nós temos que estar preparados para esse encontro, certo? E aí me lembro, por exemplo, lá em casa, quando eu faço arroz e feijão no almoço. Quem gosta de arroz e feijão aqui, levanta o braço. Todo mundo? Ok. Então, logo lá, uns anos atrás, toda vez era uma discussão. Quando eu fazia isso no almoço, por quê? O Rafael, meu marido, ele sempre pegava primeiro o feijão, depois o arroz. E eu discutia com ele, Rafael, tá errado. Eu sempre aprendi que primeiro vem o arroz e depois o feijão. Que foi, Felipe? Tava me olhando. Por acaso, eu também faço assim. Primeiro feijão? Como o Rafael, primeiro feijão. Primeiro feijão por feijão. baixo. Pra mim tava tudo errado. E sempre tinha discussão. Não, mas para não ter discussão tem que fazer feijão, arroz, feijão e arroz. Ah, tipo Na sanduíche. Na dúvida, coloca feijão por baixo e feijão por cima. Então, essa foi a questão. Aí depois veio a minha filha, que ainda faz diferente, coloca o arroz e o feijão junto. Então, aí parou a discussão lá de casa, porque assim, o que era mais importante? A ordem dos fatores ia alterar a essência do almoço? Não ia. E se é antes, a segunda vinda de Jesus é antes da tribulação, é durante, é depois. A ordem desses fatores não vai alterar a essência do mais importante. O que é mais importante? Nós estarmos preparados para o nosso encontro. O encontro com Jesus, certo? Então, o Apocalipse tem como objetivo de nos avisar. Em primeiro lugar, todos nós vamos passar pela porta chamada morte. E nós todos vamos prestar contas com Deus. E haverá distinção daquelas pessoas que receberam Jesus Cristo como seu substituto legal e as pessoas que não aceitaram Jesus Cristo como seu substituto. E esses são os avisos de Deus. Até Jesus também deu avisos às igrejas. 7 avisos, cartas, na verdade, 7 cartas que Jesus mandou para as igrejas através do João. Igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E qual foi o aviso, as advertências, os alertas que Jesus deu para essas igrejas, que na verdade são alertas, avisos, para nós mesmos? Porque uns deixaram o primeiro amor, outros toleravam doutrinas falsas, Balaão, Nicolaítas, Jezabel. Outros deixaram o primeiro amor, a outra era morna. Outros passavam por tribulações e perseguições, né? A outra não negou Jesus diante de tudo isso. Então, nós temos que entender, no meio disso tudo, o que nós podemos absorver e ter como mais importante, na aula de hoje e na aula da semana que vem, a preparação. Os avisos que Deus nos dá, os avisos que Jesus nos dá. Amém? Amém. Então, vamos para Atos. A Larissa já está com a Bíblia aberta aí. Atos 1, versículo 9 até o 11. Larissa, por favor. Diz assim: E quando disse isso, enquanto eles olhavam, foi elevado às alturas, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 homens vestidos de branco. Eles lhe disseram: Homens galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este Jesus, que foi levado para o céu dentre vocês, voltará da mesma maneira como o viram subir. Certo. Esse é o versículo que nós já lemos lá atrás, né? Em 1 Tessalonicenses 4, fala que Jesus virá dos céus nas nuvens. Eu não vou ler todos os versículos, mas eu vou citar para você anotar, senão a gente não acaba aqui o grupo familiar, tá bom? Lá no Velho Testamento também já havia profecias da vinda
do nosso Senhor, lá em Zacarias, por exemplo, 14:1 até o 4, eis que vem o dia do Senhor. Por favor, Felipe, leia Mateus 25:31. Então lá diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Larissa, 1 Tessalonicenses 4:15. Diz assim: Porque isto vos dizemos pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Então, veja bem, além de ser uma promessa de Deus, é um fundamento da nossa doutrina, a segunda vinda de Jesus. Agora, junto com essa promessa, existem outras menções de outros eventos que estão correlacionados à segunda vinda de Jesus. E é disso que eu vou falar agora. Por exemplo, a Bíblia nos ensina, e a Bíblia fala sobre o arrebatamento, a Bíblia fala sobre a grande tribulação, a Bíblia fala sobre o anticristo, a Bíblia fala dos sinais do fim do mundo. E é disso que nós vamos falar aqui nessa aula, já estamos falando, e vamos falar também na aula da semana que vem. O que a Bíblia fala sobre o arrebatamento? Lá em Tessalonicenses 4:16 a 17, fala assim, que os que dormem ressuscitarão. Os vivos serão transformados e todos juntos seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Lá em 1 Coríntios 15:50, nós entendemos a razão pelo qual nós vamos precisar dessa transformação. Lá explica assim, que a nossa pátria, primeiro, é o céu. E onde aguardamos o Salvador, o qual há de transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. A Bíblia também fala da grande tribulação. Fala, até os discípulos, né, perguntavam para Jesus assim, que sinais haverão dessas coisas? Da sua vinda, do fim dos tempos? Aí lá em Mateus 24:21 até em diante, ao 29, Jesus fala de uma grande aflição como nunca houve. 2 Tessalonicenses 1:6, Apocalipse 7:14. A Bíblia também fala do anticristo. Larissa, por favor, 1 João 2:18. Sim, no 18 diz: Filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Eu quero deixar aqui um conselho para todos vocês, que é esse livro chamado Apocalipse, Esteja Preparado. É um livro do apóstolo Jorge Tadeu. Como eu disse logo no início, hoje o objetivo não é entrar em detalhes, mas é focar aqui na essência, falar da preparação, dos avisos de Deus. Mas esse livro explica em detalhes tudo isso, todos esses pontos que nós estamos falando aqui nessa aula, certo? Agora, quando tudo isso acontecerá? A segunda vinda de Jesus. Não há uma data que se possa prever. Deus não determinou um dia, um horário. E vamos ver isso na Bíblia. Vamos ler, Larissa, Atos 1:6 até o 8. Então, os que se haviam reunido lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondendo-lhes, disse: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Até esse versículo é interessante, né? Porque todo mundo estava querendo saber, né? Se era naquele tempo ou não e tudo. E até Jesus falou assim, olha, respondeu Jesus, né? Não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Aí Jesus já muda o assunto, olha lá. Ao invés de ficar esperando de forma passiva, então agora vocês vão participar. Versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Por isso que nós, nas semanas atrás, falamos sobre evangelização. Nas semanas atrás, nós falamos sobre o quê? O Espírito Santo, sobre o poder do alto, sobre o batismo do Espírito Santo. Porque nós esperamos a vinda de Jesus
Até existe um versículo que fala muito mais do que esperar. Nós amamos a vinda de Jesus Cristo de uma forma não passiva, mas de uma forma ativa. Felipe, Mateus 24, 36. Lá diz assim, ó. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabes que hora que há de vir o vosso Senhor. 44. Por isso, ficai também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Certo. Agora, Larissa, para terminar, Mateus 25, 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Certo. Então, a Bíblia também nos fala de sinais. Sinais do fim dos tempos. Alguns sinais da vinda de Cristo. Inúmeras religiões, falsas doutrinas, falsos profetas, apostasia. E quando você fala da apostasia, o que é apostasia? São pessoas que abandonaram a fé por uma desilusão, por uma dúvida, por muitas dúvidas, por mistura de religiões, por força política, apostasia. Catástrofes mundiais, guerras, sinais da natureza, são tudo isso sinais da vinda de Cristo, né? E o que nós aprendemos? Lá em Mateus 24, 37, Jesus faz aqui uma analogia com os tempos de Noé. Eu quero pedir aqui para a Larissa ler. Mateus 24, 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha, aqui a gente pega o exemplo do Noé. Tinha uma data específica para o dia do dilúvio? Não. Não? Não. Vocês veem na Bíblia que o... Desculpa, vou pegar aqui o teu celular. Os filhos do Noé entraram no aplicativo para ver... vamos ver se vai chover. Vamos ver quando é a chuva. Não. Não, né? Não. Não tinha data. Quando foi o dia do dilúvio? Foi quando a arca estava pronta, né? Então, quando a igreja estiver pronta, num dia que a gente não sabe, quando a nossa missão estiver concluída, então, Cristo vem. Foi esse paralelo, né? Então, o que nós precisamos de entender? Aqui, para terminar a nossa lição, nós precisamos viver na iminência da volta de Cristo. O que quer dizer isso? Iminência é quando está à beira de ocorrer, está prestes de acontecer. Nós precisamos estar à espera. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 22, 12, Larissa, por favor. Tem aí? Não? Então eu tenho. Ó. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E no 3, Apocalipse 3, 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens. A gente está tão preocupado em guardar joia, guardar dinheiro no banco, poupança, e isso, aquilo, investimentos e tal, né? Os jovens, hoje em dia, nunca vi a preocupação de guardar sapato. É uma coisa impressionante. Gasta dinheiro em tênis. Aí, o que você está procurando? Estou procurando sapateira. Sapateira para quê? Para guardar os tênis. Ou seja, a maior riqueza deles é os tênis, né? Guarda roupa. O que mais que estão preocupados em guardar? Guarda maquiagem. É uma coisa incrível. A pessoa está preocupada em guardar tanta coisa. As pessoas não, a gente mesmo, né? Geladeira, então, nem se fala. Tem até cadeado na geladeira. E, na verdade, a gente tem que estar preocupado em guardar a nossa coroa, para que ninguém tome a nossa coroa, nenhum trombadinha venha e roube a nossa coroa. Estamos preocupados em trombadinha que rouba celular no trânsito? Os trombadinhas que pode roubar a nossa coroa da salvação. Amém? Amém. Apocalipse 16, 15. Eis que vem como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Na semana que vem, vou deixar um spoiler. Na semana que vem, nós vamos falar das vestes da salvação.
Nós vamos falar das bodas do Cordeiro. E aqui, uma comparação que Jesus faz, né? Um ladrão, eis que venho como ladrão. Vocês já moraram em lugares, em ruas, em bairros que tem ladrão? Sim ou não? Muitos. Já. Já? E ladrão lá no bairro de vocês falava, oi, eu sou ladrão, tô chegando. O ladrão de Belo Horizonte, Não, lá não, de não, São não. Paulo, é assim? Não, não. Não? Ladrão não avisa, não. Não avisa. Não avisa, né? E assim também é com a segunda vinda de Jesus. E aqui, para terminar, falo novamente dos avisos de Deus. Nós temos que estar aqui alertas. Nós temos que prestar atenção aos avisos de Deus. Quando você anda numa estrada, você sempre vê alertas. Você sempre vê avisos de placas, sinalizações, não é verdade? E Deus sempre fala, Deus sempre aparece. Mas, às vezes, não aparece do jeito que a gente quer. E para quem que Deus aparece? Para quem que Deus dá avisos? Primeiro, para os não crentes. Segundo, para aqueles que já são crentes. Terceiro, para os servos de Deus. E o que Jesus avisa a essas pessoas? Para as pessoas que não são crentes, Deus avisa que existe um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que entrar no caminho certo, nós temos que andar com Deus. Nós temos que nos voltar para Deus, fazer as pazes com Deus. A Bíblia fala assim que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então, todos que entrarem por essa ponte vão ter acesso à vida eterna, vão ter acesso a Deus. É o primeiro aviso para os não crentes. O segundo aviso que Deus dá é para aqueles que já conhecem a Jesus, já aceitaram Jesus como o Senhor e Salvador. Nós temos que andar com Deus, não dá para ser Raimundo, não. Um pé na igreja, outro pé no mundo. Não dá para ser anfíbio. Está bem na terra, está bem na água. Ou seja, quando está mal, eu estou de um jeito com Deus. Quando eu estou bem, eu estou de outro jeito com Deus. Na verdade, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo 91. Então, nós temos que andar na linha com Deus. Temos que nos preparar, certo? Aquele que prevalecer até o fim será salvo. Mas também, Deus dá aviso aos servos de Deus. Quem são os servos? Aquelas pessoas que Deus chama para o serviço do ministério. Nós também temos que andar na linha, porque aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Então, vamos olhar para Jesus. Na semana que vem, nós vamos continuar esta lição da segunda vinda de Jesus. Temos muito temor, temos muito amor também, porque nós sabemos que o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. E nós queremos ter, e nós temos, né, temos a certeza da nossa salvação, que o nosso nome está escrito no livro da vida, nós temos a coroa da nossa salvação e que o nosso nome também continue escrito lá. Nós não queremos ter aquela caneta que apaga, né, do livro, não. Que o nosso nome continue escrito lá no livro da vida. E hoje eu quero orar com você também, que está em casa, seja lá onde você estiver, né? Que quer ter essa certeza, a certeza da tua salvação. Receba Jesus no teu coração, se reconcilie com Deus, faça as pazes com Deus. Uma pessoa que está longe de Deus não precisa pastor, não precisa evangelista, não precisa ninguém dizer. A pessoa sabe que não está bem com Deus. Ela sabe que precisa de um perdão, ela sabe que precisa, ela sabe que aquele peso precisa sair dela. Eu quero orar com você que está em casa e vocês aqui no estúdio também. Façam comigo essa oração. Diga assim comigo, ó Deus, Ó Deus, eu acredito que Jesus existe. Jesus existe. Eu acredito Eu acredito que Jesus morreu morreu para me salvar. para me salvar. Eu admito, Eu falhei, eu falhei. e agora, Jesus, E agora, Jesus, eu te recebo, eu te recebo como meu Senhor, meu Senhor e Salvador. e Salvador. Recebo agora, Receba agora a minha salvação. a minha salvação. Me ensine, Me ensina os teus caminhos. Guia a minha vida, Guia minha vida em nome de em Jesus. nome de Jesus. Amém. 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 E amém. Se você fez comigo essa oração pela primeira vez, ou você já recebeu Jesus lá atrás e hoje está se reconciliando com Deus, eu quero que você entre em contato agora conosco. Manda uma mensagem para a gente, nós vamos te responder na hora. Porque agora você precisa saber o que fazer, né, para andar aí nos caminhos de Deus, ler a Bíblia, ir à igreja e ter mais alguns conselhos que vão ser importantes para a sua caminhada. E agora nós vamos interceder. Felipe, o que é interceder, hein? Interceder é nós nos colocarmos na brecha por alguma pessoa ou por algum assunto.
É como eu costumo exemplificar a cena de duas pessoas brigando. E sempre tem lá, às vezes, uma pessoa maior e uma pessoa menor. Então, interceder é eu me colocar na frente dessa pessoa que está sendo inferiorizada. Dessa pessoa que está sendo atacada. E agora é eu quem vou lutar por ela. Isso é intercessão. Então, nós vamos interceder pelos nossos grupos familiares. Eu quero pedir para todos ficarem de pé. Temos muitas pessoas aí desse lado também que estão nos assistindo, pessoas que querem grupos familiares na sua cidade, no seu bairro, né? Então, nós vamos orar por elas. Pode ser, Felipe? Sim. Ó Deus, então agora eu trago diante de Ti todos os grupos familiares. E nós declaramos que através desse grupo familiar, muitas vidas serão transformadas, muitas vidas serão libertas. E todas as pessoas que nos assistem, através dessa transmissão, vão ficar firmes na palavra, em Jesus, na igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Magnifiquemos ao Senhor. Demos glórias ao nosso Salvador. Magnificai. Magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é. Magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia ao nosso Rei. Glória a Deus. Você que está assistindo o grupo familiar agora e sente esse desejo de fazer mais, eu quero fazer um desafio para você. Entre em contato conosco através dos números que estão passando aqui embaixo. Nós queremos te conhecer, nós queremos te ajudar, porque Deus causa encontros. Deus causa encontros. Não é coincidência hoje você estar assistindo esse grupo familiar do começo ao fim. Deus causou este encontro. Então, entre em contato conosco para nós podermos te ajudar e você também poder ajudar mais na obra de Deus. Chegamos ao final do nosso programa e quero agradecer aqui os meus amigos que hoje estão aqui no grupo familiar, começando aqui pelo Eduardo. Olá, Edu. muito obrigado, Estela. Eu que agradeço. Até a próxima. Foi Até a muito próxima. bom. Vai estar na próxima? Se chamar, eu vou. Se Então a convidar. gente chama. Pode ser? Pode ser, pode então ser. Tá bom. Até a próxima, então. Até a hein? próxima. Tá? Ficou devendo, agora a gente já aproveita. E você, Felipe? Obrigado, Estela, pelo convite. Estaremos aqui mais vezes se nos chamarem. Então você também vai estar na próxima. Com certeza. Você aí de casa também esteja conosco na próxima semana e vamos aprender mais sobre a segunda vinda de Jesus. Larissa, Eu. obrigada. Obrigada, Estela. Obrigada a todos pelo convite e por estar aqui conosco. Na próxima semana tem mais grupo familiar. Se eu for convidada, eu também vou aqui. Olha que eu vou chamar todo mundo, hein? Mas, independente de quem aqui esteja, a palavra de Deus é a mesma e é o que transforma a nossa vida. É isso mesmo. Saiba que algo de bom vai acontecer nesta semana, porque nós temos vitória com Jesus Cristo. Amém, Eduardo? Amém. Vamos lá. Temos vitória no nome de Jesus. Aleluia! Temos vitória no nome de Jesus. Todo mal nós já vencemos e mais bênçãos recebemos. Neste nome há poder, no nome de Jesus. Todo mal nós já vencemos e mais bênçãos recebemos neste